Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Nossas saudações fraternas a você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e hoje eu tenho a grata satisfação de receber um companheiro religioso, sacerdote do movimento interreligioso do movimento Hare Krishna. Nós estamos aqui com sua graça, o reverendo Maheshvara Caitanya Das, que nós vamos chamar daqui adiante, reverendo Mahesh, que é sacerdote brahmane da tradição Vaishnava Gaudiya, do movimento Hare Krishna. Reverendo, nossa alegria em tê-lo conosco. A alegria é toda minha, uma satisfação enorme poder contribuir, né? Quero dar as saudações também aos telespectadores aí que estão assistindo o programa. O movimento espírita agradece as informações que o senhor nos trouxe a respeito desta doutrina tão significativa, tão marcante, que é o movimento Hare Krishna. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, eu quero falar algumas palavras a respeito do currículo do reverendo Mahesh. Ele é membro da instituição religiosa International Society for Krishna Consciousness. Depois ele vai me dizer como se pronuncia a abreviatura, mas que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Como representante, como membro desta entidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica, ele é atuante como representante oficial nas iniciativas de liberdade, em prol da liberdade religiosa e o diálogo interreligioso no Brasil. E eu mesmo sou testemunha disso, tantas vezes que nós já nos encontramos nesses movimentos pela liberdade religiosa. O reverendo Mahesh é ativista, é membro ativista pela cultura de paz já há muito tempo, desde 2006. Ele é membro do Fórum Interreligioso para a Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo. Também é coordenador geral da instituição beneficente Food for Life, Alimentos para a Vida, São Paulo. É uma entidade que distribui gratuitamente alimentos para a nossa população em situação de rua, que infelizmente aumenta a cada dia. E um detalhe que depois vai merecer uma consideração especial, ele é fundador da banda Sou da Paz, primeira banda interreligiosa do planeta. Reverendo, a primeira pergunta que não quer calar. Qual a origem do movimento Hare Krishna? A origem do movimento Hare Krishna, assim, se você for pegar do comecinho, assim, não se sabe, né? Porque está dentro daquilo que se conhece como espiritualidade védica. Isso se perde no tempo. Há 5.000 anos atrás, esse conhecimento passou a ser escrito, porque antigamente ele era oral apenas. E aí depois ele passou a ser escrito, aí surgiram os 4 Vedas, né, e toda a literatura védica acessória, que compõe assim, o maior acervo religioso da humanidade, né? São incontáveis livros religiosos. Só para o senhor ter uma ideia, o maior livro de poemas da humanidade é o Mahabharata, que Bharata significa Índia. Hoje a gente chama de Índia, né? Mas dentro da cultura védica mesmo, o nome é Bharata. Mahabharata significa grande Índia, né? Então tem esse épico, que é o maior livro de poemas da humanidade. Ele é tão grande assim que ele se você pega a Odisseia de Ulisses, né? Juntar com a Ilíada, os dois são épicos de Homero,
são os maiores épicos do Ocidente, você junta os dois, multiplica por 8, aí você vai chegar perto do que é o Mahabharata, né? Então, só o Mahabharata é o maior livro de poemas da humanidade, né? E daí você tem toda uma literatura védica. O nosso livro principal de estudos é o Bhagavad Gita. É um livro mundialmente conhecido, né? Eu acho que da literatura védica toda é o livro mais conhecido. E o Bhagavad Gita é um pedacinho, assim, bem pequeno mesmo, do Mahabharata, né? E, enfim, a literatura védica foi escrita por Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna, né? É um avatara que Krishna se expande em Vishnu, e Vishnu desce na forma de avataras. E então Vyasadeva é um avatar de Vishnu, que é Krishna, e ele escreveu, né? Ele é uma encarnação editorial. Ele passou todo o conhecimento que era uma tradição oral, ele passou a ser escrita, isso daí faz 5.000 e tantos anos atrás, né? Então, toda a base de conhecimento védico Vaishnava está aí. Aí depois, no ano de 1486, aparece a última encarnação de Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu. E quando eu falo, e quando eu digo que surge a última encarnação, é assim, não é porque a gente gosta de acreditar, não, né? Essas encarnações, todas elas estão previstas nas Escrituras, né? Todas as Escrituras dizem quantos avataras existiram, né? Quantos tem e quantos vão surgir no futuro. E são previsões muito precisas. Então, por exemplo, disse assim, ó, na era de Kali, na cidade de Navaduipa, filho de Satidevi, né? Papai dá todas as orientações, irá surgir, né? Chaitanya, que vai pregar, né? O processo para a era de Kali, né? Harinama Sankirtana, que é o canto congregacional dos santos nomes de Deus, né? Esse é o nosso principal processo de yoga, né? Que é Bhakti Yoga. Nós temos um processo chamado Bhakti Yoga, que é Yoga da devoção, e que a base principal é Harinama Sankirtana, é o canto congregacional dos santos nomes, né, de Deus. Então, isso foi aproximadamente 500 anos atrás, foi a última aparição de Krishna. Então, o movimento Hare Krishna, como ele é hoje, ele surge, então, a partir desses 500 anos atrás, com Chaitanya, que é cantar e dançar os santos nomes de Deus, né, em êxtase. Então, essa é a nossa principal característica. Aí, quando foi no ano de 1966, Prabhupada, que é um Swami da Índia, ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente, pela primeira vez. Né? Na verdade, não foi a primeira vez, já tinha vindo outros que não tinham tido sucesso, né? Foi ficar um negócio tímido. Mas aí Prabhupada veio, em 1966, e trouxe esse processo de yoga, e foi bem na época do movimento hippie, né? Na época os primeiros discípulos de Prabhupada, quando ele esteve nos Estados Unidos, lá na Central Park, que ele começou a ir sempre no Central Park, cantar mantra Hare Krishna e outros mantras. As primeiras pessoas que se aproximaram foram o pessoal do movimento hippie, né, de contracultura, e ele transformou essas pessoas nos primeiros devotos. Então, muita gente confunde o movimento Hare Krishna com o movimento hippie, não tem nada a ver, né? A única coisa que temos em comum é que os primeiros devotos foram hippies, né? Mas abandonaram o movimento hippie e se transformaram em devotos, né? Então, essa é o resumo, assim, muito resumido a história. Reverendo Mahesh, o tempo é curto e nós temos muitas perguntas, e o senhor aqui é muito importante para nós, porque nossos companheiros aqui do Movimento Espírita sentem grande interesse em conhecer melhor o movimento Hare Krishna. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o senhor, profissionalmente, é biólogo molecular. O senhor é brasileiro. A pergunta é a seguinte: como foi que o senhor se converteu ao movimento Hare Krishna? Olha, foi um processo lento. Eu comecei a despertar interesse pela espiritualidade assim, no final
da minha pré-adolescência, né? E eu comecei a me interessar por filosofia, comecei a ler os primeiros filósofos ocidentais. Eu não entendia muito, mas eu comecei a me interessar. Inclusive, eu comecei a frequentar as aulas de um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, né? Foi assim, a primeira orientação espiritual assim que eu tive. E dali eu parti para mergulhos mais ambiciosos. Aí entrei em sociedades secretas, né? Frequentei a teosofia, a Rosa Cruz e outras irmandades, né? Esotéricas. E lá eles sempre falavam, né? De budismo, falavam de judaísmo, falavam de hinduísmo, né? E sempre falavam, principalmente do hinduísmo, da língua sânscrita, que os mantras têm que ser sempre em sânscrito, né? Não pode ser em outra língua. Eles sempre falavam dos mantras. E eu fiquei muito interessado e aí resolvi beber na fonte. Falei, já que eles falam que é tão bom isso, aí eu vou beber na fonte. Aí entrei para o budismo, né? Comecei a frequentar o Zen budismo, depois dei uma passada rápida pelo budismo tibetano. E é interessante porque o budismo está para o hinduísmo, assim como o cristianismo está para o judaísmo, né? Jesus era um judeu, né? E depois começou um ramo próprio, né? Se tornou o cristianismo. O budismo também, o budismo surge dentro do hinduísmo. Então, aí eu resolvi ir na fonte do budismo, né? Porque os mantras, porque o Om, porque não sei o que lá. E aí entrei para uma sampradaya, uma ordem, né? De yoga, né? De origem védica, impersonalista. Porque dentro do pensamento védico você tem dois grandes grupos, né? São os personalistas e os impersonalistas, né? Os impersonalistas, eles acreditam que a suprema, o ser supremo, Deus, ele não é uma pessoa. Ele é uma energia, ele é uma luz, né? E que você vai se fundir nessa luz, o propósito último é se fundir nessa luz e se transformar em Deus, né? É um pensamento desse tipo. Esses são os impersonalistas, né? E tem os personalistas, que são os monoteístas, né? Que acreditam na suprema personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa, sim, né? Então você tem esses dois lados, os monistas e os monoteístas, né? E eu comecei pelo monismo. Eu fui impersonalista por 8 anos. Aí eu comecei de tanto ficar questionando, né? Por que esses caras não são impersonalistas como a gente? Comecei a estudar o porquê deles, acabei virando a casaca. Acabei me tornando um personalista, né? Um monoteísta. Porque o movimento Hare Krishna, ele é um movimento monoteísta. O pessoal pergunta, é hinduísmo? Essa palavra hinduísmo não existe dentro da cultura védica. O termo hindu é um termo que os ocidentais, que nem são os ocidentais, esse termo surgiu, o pessoal de língua árabe, né, que se referia aos povos arianos que viviam entre os rios sagrados, e rio, em sânscrito, inclusive tem um rio sagrado que chama Sindhu, né? Aí eles falavam os povos que viviam lá no rio, né, no rio Sindhu, com ribeirinhos, né? Então eles chamavam de Sindhu, só que eles não conseguiam falar o sim, falavam só o Hindu, né? Aí o Hindu, e aí depois quando os ingleses assumiram lá a Índia, né, colonizaram, esse termo se popularizou e veio para o mundo ocidental, e dentro do conhecimento, assim, dentro da academia, se tornou uma classificação. A gente não gosta, tá, de usar essa classificação. Olha, dentro da visão acadêmica, nós somos hindus, mas nós não gostamos de nos referir dessa forma. Reverendo Mahesh, isso aqui é uma aula de Hare Krishna. Agradeço ao senhor. Reverendo, em algum momento, desde que o senhor se converteu ao movimento Hare Krishna, enfrentou preconceito, violência no exercício da sua crença?
Sim, várias vezes, várias vezes. E muitas das vezes não foi nem por causa da minha religião. Olha só que interessante. Eu ando, em geral, assim, né, com roupas brancas, quando estou pregando. Quando eu estou trabalhando, vida acadêmica, não, mas quando eu estou pregando. E teve uma época na minha vida que eu quase o dia inteiro usava essas roupas, né? E saía para serviço missionário na rua, né, distribuir livros, ir de casa em casa, conversar com as pessoas. Às vezes eu estava andando na rua, muitas vezes me aconteceu isso, mas muitas vezes. Eu estou andando na rua e o pessoal me vê de branco e fala assim, aí, macumbeiro! Entendeu? E achando que eu fosse da tradição afro, né? Então eu sofri um preconceito que não era nem para a minha religião, na verdade, muitas vezes, né? Porque o pessoal não conhece o movimento Hare Krishna e qualquer coisa que venha da Índia é praticamente desconhecido aqui no Brasil, ainda, né? Então o pessoal acha que a gente é do afro, né? Então eu já sofri esse tipo de preconceito. Uma vez eu estava num ponto de ônibus esperando os devotos virem me buscar com o carro, que a gente embarcou, olha, no ponto de ônibus tal hora, você espera lá que eu vou te pegar, tá? Eu fiquei lá, estava com a minha roupa assim, né? E tinha uma perto, isso foi em Marília, na cidade de Marília, né? Um calor, né? E assim tinha perto um templo evangélico e as pessoas lá olharam para mim e ficaram cochichando e ficaram olhando. Aí vem uma senhora com uma água benta e jogou em mim, né? Mas estava um calor tão grande que foi gostoso. Eu falei muito obrigado para ela, né? E ela ficou espantada, né? Porque eu achei que ela achava que ia queimar, né? Eu ia queimar com aquela água, sei lá o quê, né? Mas o efeito foi refrescante, né? E eu falei, Ágape, muito obrigado. Reverendo Mahesh, a sua crença, o movimento Hare Krishna, tem um lado muito lúdico, as festas, a música, as danças, os banquetes que são ofertados, este lado lúdico, este lado agradável e fantasioso e misterioso. Agora, e os bastidores da prática da sua religião? Como são? São severos? Existem solicitações que exigem do praticante restrições na alimentação, nos seus hábitos, no seu tempo? Como funciona isso, reverendo? Por favor. Sim, a gente tem todo o processo de yoga, você tem aquilo que se chama austeridade, autocontrole, né? E tudo que se refere a autocontrole, tudo que é controle, significa restrição. Isso é bom, aquilo não é bom, e você tem que avaliar o tempo todo as coisas que favorecem o teu progresso espiritual e evitar aquilo que prejudica a evolução espiritual. E isso é um exercício da vontade, né? E o exercício da vontade, você tem que... Esse exercício você faz todos os dias, exercitando a vontade sobre o desejo. Por exemplo, você está na cama, que nem esses dias assim, você está muito cansado, né? Você deita na cama, aí para acordar de manhã cedo, né? O seu desejo é ficar na cama quentinha, deitado, dormindo. Mas a tua vontade diz, não, você vai levantar. E aí a sua vontade tem que ser mais forte que o seu desejo, né? Então você começa, através desse exercício da vontade sobre o desejo, você vai criando força interior, né? A força de vontade, aquilo que os filósofos chamam de força de vontade. Então você acorda cedinho, porque também tem uma coisa, as escrituras sagradas védicas explicam que no horário, 1 hora antes do sol nascer, né? Esse horário é o melhor horário para as práticas espirituais, né? Então, a gente acorda bem cedinho para, nesse horário, já estar na sala do templo, para fazermos algumas cerimônias, depois estudos, né? A gente pega essas escrituras sagradas, estudamos todos os dias. E isso para quem é monge, quem está no mosteiro, e quem está em casa pode fazer isso também, né? Muitos devotos têm em casa como um templo. Tem uma salinha com um altar, com as escrituras, aí acorda cedo. Então, quem é monge, acorda cedinho, faz vários tipos de austeridades. Mas todo e qualquer Hare Krishna que foi iniciado,
ele segue 4 princípios, né? Não comer nem carne, nem peixe, nem ovo, né? Não se intoxicar com nenhum tipo de substância, nem estimulante, nem sedativa, não praticar jogos de azar e não praticar o sexo fora do casamento, sexo ilícito, que a gente chama, né? Somente dentro do casamento, né? Então, você segue esses 4 princípios, que são austeridades também, né? Às vezes você está morrendo de fome, você chega num lugar, só tem coisa com carne, com peixe, com ovo, aí você não come, né? É austeridade. A menos que seja um caso de vida ou de morte, né? O cara está num náufrago, né? Não tem escolha, né? Vai morrer se não comer um peixe. Aí é tolerável. Mas se você vai simplesmente num restaurante onde só tem coisa com carne, você sai daquele restaurante, ou você vai numa visita na casa de alguém, a pessoa te oferece só coisa, não vai aceitar, pede desculpas, assim, eu não posso, né? Mas bebe uma água, bebe um chazinho, dá um jeito de contornar para a pessoa não ficar chateada, mas é uma austeridade, né? Então, a gente tem algumas restrições alimentares, basicamente ser lacto-vegetariano, entendeu? E não só isso, porque não basta ser lacto-vegetariano, somente isso não é muita coisa. O principal é você pegar todo e qualquer alimento e oferecer a Deus antes de comê-lo, né? E aí, quando você oferece o alimento a Deus, né? E esse oferecimento, a gente acredita, de acordo com a literatura védica, existem os Upanishads, né? Tem um Upanishad que explica isso muito bem, né? Que Deus ele é puro, imaculado, e além de ser puro, imaculado, tudo que ele toca, ele purifica, né? Sendo assim, quando você oferece o alimento para Deus, cantando os santos nomes, fazendo alguns mantras, as escrituras asseguram que porque na visão védica não existe diferença entre o nome de Deus e Deus mesmo. Então, quando você pronuncia o nome de Deus e oferece o alimento, é como se aquele alimento tivesse sido tocado por Deus. E aí se torna uma coisa muito parecida com aquilo que o católico chama de, sabe, a hóstia consagrada, que ele consagra a Deus, né? Se torna uma coisa abençoada. É a mesma visão. Só que a gente não faz para hóstia, a gente faz para todo o alimento lacto-vegetariano, tá vendo? E aí a gente oferece todo o alimento e a gente chama aquele alimento depois de prasadam, né? Ou seja, uma misericórdia, né? Uma misericórdia de Deus. E todo aquele que tomar esse alimento, ele vai, pouco a pouco, mexendo na consciência. Ele vai, porque como foi tocado por Deus, aquilo em você faz com que sua alma queira aflorar dentro de você. Porque nós não somos o corpo. De acordo com a visão védica, nós não somos esse corpo. Nem os corpos sutis, que a gente tem uma visão de corpo sutil, né? Então, a gente não é nem o corpo físico, nem os corpos sutis, porque quando você morre, você vai para o corpo sutil. Mas nem o corpo sutil nós não somos, né? Nós somos um corpo espiritual que está além disso. E quando você toma prasada, isso vai florescendo a alma espiritual dentro de você e a vontade de buscar Deus vai crescendo. Para quem está chegando aí agora, nós estamos no programa Conviver da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E com muita satisfação, estamos recebendo neste momento interreligioso sua graça, o reverendo Maheshvara Caitanya Das, o reverendo Mahesh, que é sacerdote Brahmani, que faz parte do movimento Hare Krishna. E falando em Hare Krishna, o que significa esse mantra tão pronunciado, tão festivo, tão musical, que nós já ouvimos tanto, reverendo? Boa pergunta. Muita gente acha que o Mahamantra, a gente chama de Mahamantra, porque Maha quer dizer grande, e mantra mesmo, né? Então, grande mantra, Hare Krishna. As pessoas, às vezes, acham que isso é coisa, invenção dos Hare Krishna, que isso aí foi criado nos anos 70 por um velhinho lá, né, Prabhupada. Não, nada disso. Esse mantra se encontra nos Upanishads. Os Upanishads são, assim, a literatura filosófica, né, dentro das escrituras védicas, né, dentro das escrituras sagradas, o Shruti. Existem 108 Upanishads. Tem um Upanishad que se chama
Kali Shantarana Upanishad, que é o Upanishad para a era de Kali. Qual o processo de yoga que você deve usar durante a era de Kali, que é a era atual, né, que começou há 5.000 anos atrás. E lá diz, né, que nesse período da era de Kali, né, o melhor processo yógico é cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, isso não é uma coisa nova, está nos Upanishads e tem lá pelos 5.000 anos de idade, né, que foi escrito, né? Então, é uma coisa que faz tempo que está aí, só que antigamente esse mantra ele era cantado apenas pelos brahmanas. Aí, quando Chaitanya Mahaprabhu veio há 500 anos atrás, ele falou, não, esse mantra é para todos. E ele saiu distribuindo esse mantra para a população em geral e fazendo os kirtanas. Kirtana é canto, dança e cântico congregacional. Ele chamava as pessoas, iam todas na rua e todo mundo cantava e dançava os nomes de Deus, que é um processo muito legal, muito, mexe mesmo com a espiritualidade, você tem êxtases fazendo isso. Inclusive, eu estava lendo na Bíblia judaica cristã, lá tem os Salmos, né? Nos Salmos está dizendo, né, adorai ao Senhor com tambores e símbolos. Símbolos são pratinhos que você bate na mão, né? Os Hare Krishna fazem exatamente isso. A gente tem os tambores, são as mridangas, e temos a kártala, que são símbolos. E nós tocamos a mridanga e a kártala e adoramos ao Senhor Supremo. Então, eu achei muito interessante quando eu li isso daí nos Salmos, né? E eu falei, esse é exatamente o que nós fazemos quando saímos à rua. Então, é um processo coletivo que as pessoas cantam e dançam juntas os nomes de Deus, seguem os princípios religiosos, né? Os 4 princípios que eu falei aí antes. E existem 9 processos de Bhakti. Eu não vou falar todos aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas é só dizendo, existem 9 processos, né? Que o conjunto dessa obra toda faz com que você avance espiritualmente e rápido. Porque quando um processo é legítimo, você sente a mudança assim. Reverendo, o tempo passa aqui, mas eu vou juntar 2 perguntas numa só. Como funciona a hierarquia religiosa na sua crença? Os sacerdotes são remunerados, trabalham em tempo integral. As mulheres também exercem o sacerdócio? Veja bem, nós temos uma hierarquia que, assim, no movimento Hare Krishna, você primeiro vai lá, se torna um simpatizante, depois você vai se aproximando, até tomar a iniciação. Aí, quando você toma a iniciação, você é um iniciado e você segue os 4 princípios, né? E você recebe... é o primeiro grau da hierarquia, é a iniciação. O Harirnama, chama iniciação Harirnama. Aí, depois, se você quer se aprofundar, quer servir melhor teu guru e a comunidade, você pode se transformar num sacerdote, né? Aí, depois de alguns anos, treinamento e coisa, então você se transforma num sacerdote, num brahmana, né? Um brahmana. Que em português o pessoal fala brahmane, né? Mas em sânscrito é brahmana. Então você se transforma num brahmana e, eventualmente, você poderá se transformar em um sannyasi, que é o renunciante, que é o nível mais alto. Então, seria como padres e bispos, assim, se a gente falar dentro da visão senso comum aqui no Ocidente, né? É como se os brahmanas fossem padres e os sannyasis fossem os bispos, né? Então, você tem esse grau mais elevado. E você perguntou, e mulheres podem ser brahmanas? Sim, olha, temos muitas mulheres nessa situação. Muito bem. Reverendo, o senhor, nós estamos aqui em São Paulo, o senhor também está localizado em São Paulo. Para aqueles que tiverem... nós estamos aqui em dias de pandemia, é até bom registrar, fazendo essa entrevista, graças ao aplicativo Zoom, contando com a sua
atenção, com o seu carinho para esse momento especial, mas quando as coisas puderem, tanto quanto possível, serem retomadas, aqueles que se interessarem por conhecer melhor o movimento Hare Krishna, o senhor podia contar para nós onde fica o seu templo? É lá no Pacaembu, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, na Rua Itápolis, 1531. Tá? E nós temos todos os domingos, né? A gente faz um festival, né? Então, um festival de domingo. Mas, para saber se já está liberado ou não para participar fisicamente lá, tem que ligar para lá, né? Eu só não vou falar o telefone porque eu não lembro de cabeça o telefone fixo. Mas você pode procurar no Facebook, né? Põe lá Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo, e aí você vai cair na página e lá tem o telefone, e lá também tem as informações que é necessário. O Instagram também tem, tá? Só procurar Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Reverendo, todas as religiões, ou melhor, a maior parte delas, tem as suas datas sagradas. No movimento Hare Krishna, quais são as datas sagradas mais importantes? É o seguinte, não dá para dar uma data fixa, porque todo ano muda, porque o calendário védico é lunar e o calendário gregoriano é solar, né? Então, as coisas não batem bem, né? Mas, por exemplo, as datas mais importantes é o nascimento de Krishna. Krishna, para nós, é a suprema personalidade de Deus, né? Krishna não é nem avatar, é Deus mesmo. Não é uma encarnação, assim, uma expansão de Deus. É o próprio Deus em pessoa. E ele fala isso na Bhagavad Gita, né? Aham sarvasya pabhavo, mata sarvam pravartate, timatva bhajantemam, buddha bhavasamam vitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. O sábio que conhece isso muito bem, adora-me de todo o coração. Então, Krishna fala isso, né? Então, o nascimento dele, quando ele aparece aqui no mundo material, né, ele apareceu lá na Índia, então essa data é uma data extremamente importante. Em geral, cai em agosto, metade para o fim de agosto, né? E também o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, que foi o último aparecimento de Krishna, de acordo com o que está escrito, que está nas escrituras, né? O último avatar de Krishna foi Chaitanya, que apareceu lá na Índia também, na Navadvipa, e ele que começou o movimento Hare Krishna como nós fazemos agora. Então, ele também é muito importante. E aí a gente também faz... Então, são essas duas cerimônias são as mais importantes. E tem uma outra que não tem uma data certa, mas uma vez por ano a gente faz e ela tem uma flexibilidade de data porque não precisa ser numa data certa, mas é um evento importante que é o Ratha Yatra, quando a gente pega as deidades do templo, né, o da Jagannatha, Baladeva, Subhadra, e colocamos tipo numa carruagem e saímos a público com elas, né? Aí esse é um dia muito importante também. Isso na Índia existe há milênios e as maiores concentrações humanas religiosas são esses eventos aí que tem lá na Índia, né? Do Ratha Yatra. E aqui em São Paulo a gente faz, né? Agora com a Covid não, mas a gente eventualmente estaremos fazendo, né? Assim que for possível, nós retomaremos essa prática aí. Então a gente tem inúmeras datas, mas essas aí são as mais importantes. Reverendo Mahesh, é inevitável tocar nessa questão. Em dias de pandemia, a partir da sua crença religiosa, tão bonita, com tanta tradição milenar, o senhor tem alguma mensagem a propósito deste momento difícil que nós estamos atravessando? Sim, é o entendimento que nós não somos esse corpo, né? Nós não somos o corpo físico, nem o corpo material grosseiro, nem o sutil. Nós somos uma alma. E quando você tem entendimento, essa alma é eterna. Ela não morre. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. A alma não pode ser morta. Ela não pode ser queimada, ela não pode ser rasgada, ela não pode ser molhada, não pode acontecer nada com ela. Ela é eterna. E nós somos essa alma, né?
Então, se você entender, você conseguir florescer essa alma em você, você vai perceber que você é eterno. E quando você entende que você é eterno, que você não vai perecer com o corpo é muito importante, mas ele não é tudo, né? Se eventualmente alguém morrer, a gente vai entender que não é o final das coisas. E eu acredito que a perfeita compreensão disso traz um apaziguamento da tristeza, né? Porque são momentos de pesares, tanta gente morrendo, tanta gente morreu, né? E a cultura ocidental tenta esconder a morte, as pessoas não gostam de falar desse tema, né? No Oriente não é assim, mas aqui no Ocidente é muito forte isso, né? As pessoas, ainda mais hoje em dia, né? Antigamente a gente fazia velório em casa, eu lembro disso aí, as pessoas faziam velório em casa. Hoje em dia não, só tem um lugar lá para fazer o velório longe, não leva as crianças para não ver a morte, ninguém fala de morte, é um tabu meio social assim, né? E aconteceu demais. Mas isso é porque estamos identificados com o corpo material. Se você entender que você é uma alma espiritual e que você tem um relacionamento eterno com Deus, né? As coisas mudam, a sua consciência muda. E essa tristeza não vai ser tão intensa, né? Vai ser uma coisa momentânea, vai ser uma coisa, se ela ocorrer com você. Então, a mensagem que eu digo é que você avance espiritualmente, porque eu acredito firmemente que a verdadeira espiritualidade é a solução para todos os males. É a única forma de você viver bem no mundo. Com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra. Se você entende a espiritualidade, você vai ter uma vida mais harmônica, mais tranquila. Seja em que ambiente for, você vai sempre estar mais bem assessorado, mais bem... como se diz, tem um termo em português que como é que fala? Calçado, né? Você estava bem calçado para não perder a estabilidade, né? Eu gostaria de falar um pouquinho da banda Sou da Paz. Não, nós precisamos falar, meu Deus do céu. Vamos falar, por favor. Podemos falar um pouquinho? Precisamos falar. Sim. A banda Sou da Paz é a primeira banda interreligiosa do mundo. A gente fala da galáxia brincando, né? É a primeira banda interreligiosa da galáxia, né? Formada por diferentes sacerdotes e religiosos de diferentes religiões. E a meta dessa banda é mostrar e provar para as pessoas que mesmo que a gente tenha visões religiosas, ou mesmo nenhuma visão religiosa, sejamos ateus, agnósticos, ainda assim é possível vivermos como amigos, vivemos harmoniosamente, pacificamente. Eu costumo dizer, eu sou judeu por parte de bisavós, sou cristão por parte católico, né, por parte de avós, sou umbandista e evangélico por parte de tios, sou ateu por parte de pai, esotérico por parte de mãe, e sou Hare Krishna por conta própria. Mas antes de eu ser qualquer uma dessas coisas, eu sou um ser humano. Você, Afonso, é outro ser humano, né? Então, antes de nós escolhermos qualquer religião ou escolhermos ser ateus, nós somos o quê? Nós somos humanos. E nós precisamos nos respeitar enquanto seres humanos. E a banda tem essa visão. Então, nós temos as músicas, né? Várias músicas de composição própria, e nós tocamos juntos para disseminar a cultura de paz. Vejam no Facebook, no Instagram, põe lá Sou da Paz, Sou com L de alma em inglês, Sou da Paz, e conheçam as músicas e conheçam os shows. Reverendo Mahesh, chegando aqui quase ao final da nossa entrevista, olha, o senhor vai precisar voltar, porque mais da metade das perguntas ficaram sem resposta aqui, porque não há tempo para isso. Mas, olha, um momento solene do nosso programa Conviver. Fundação Espírita André Luiz agradece a sua presença. Momento solene é um momento de prece. Queremos ouvir, nesse instante, a prece do seu coração para elevar a nossa alma. A sua prece em 2 minutos? Eu vou ser bem prático, vou fazer um pequeno mantra aqui. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaurati Vise Namaha Namo Vamadevaya Govamahitaya Jagaditaya Krishnaya Gundaya Namo Namaha.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Giridhar Shivasti Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Deus seja louvado. Reverendo Mahesh, nosso muito obrigado. Quero agradecer também a nossa audiência, a todos que estão nos prestigiando. Nós recebemos com grande satisfação sua graça, o reverendo Maheshvara Caetania Das, o reverendo Mahesh, sacerdote brahmana, usando a pronúncia correta. Ele que é representante, é membro da International Society for Krishna, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e que é um militante devotado ao diálogo interreligioso. O nosso muito obrigado ao senhor, à sua comunidade. Tenha certeza de que esta reunião nossa foi muito importante para a nossa convivência. Nós estamos aprendendo a conviver melhor com os nossos irmãos Hare Krishna. Afonso, eu agradeço a oportunidade, tá? Espero ter atendido às expectativas. E você é um grande irmão no fazer o bem, né? E sempre estarei à disposição para todo. Sempre que você me convidar, conte comigo. O programa Conviver fica por aqui agradecendo. E olha, estaremos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.